É uma questão interessante que todas as pessoas, né, que já lidaram com pessoas narcisistas, com pessoas tóxicas, quando elas passam pelo descarte, nós ficamos tentando entender os porquês. Fica querendo saber o porquê que essa pessoa narcisista fez o que ela fez com você, o porquê que você não viu os sinais. Você fica tentando entender a todo custo a pessoa narcisista. Você fica refletindo o tempo todo o porquê que você caiu nesse relacionamento abusivo e o porquê essa pessoa narcisista fez o que ela fez. O problema é que, quando o abuso vem, ele vem de uma forma inesperada. E quando você se dá conta, você já está totalmente perdido dentro desse relacionamento abusivo. Porque se esse relacionamento tóxico e abusivo começasse da forma que terminou, você não teria começado e ficado nesse relacionamento, teria? Não. Se esse relacionamento com essa pessoa narcisista que você estava lidando tivesse já começado com essa pessoa te desvalorizando, te diminuindo, você não iria ficar com ela, certo? Então comece a enxergar com uma perspectiva diferente, porque você já ficou martelando e refletindo sobre isso, quem essa pessoa narcisista era e o que ela fazia, porque fazia, o relacionamento inteiro. Você só não tinha coragem de perguntar o porquê que ela fazia o que ela fazia. E as questões todas que envolvem você ficar querendo saber sempre os porquês, é porque você não entende, você não aceita que um dia essa pessoa te colocou no pedestal e no outro dia ela te colocou embaixo do pé e pisou. E começa do nada a te diminuir, a te desvalorizar, a te xingar, a te abusar e tudo mais. E a questão toda é que eu acho que você fica em choque, porque você fica sem acreditar que isso acabou de acontecer. E você continua na sua busca incessante em achar respostas e você não vai achar nunca. Porque você fica pensando, poxa, eu mudei meu estilo, eu mudei as minhas crenças, eu mudei o meu cabelo, o jeito que eu me maquiava, eu fui para academia, eu mudei de atitude, eu mudei minha aparência, eu mudei os meus valores. Eu me iludi, eu menti para mim mesmo, repetidamente, com a esperança que essa pessoa fosse mudar, fosse te querer, fosse te ver e fosse te aceitar. Você fez um monte de coisa com a esperança que essa pessoa te visse como uma pessoa capaz de ser amada, como uma pessoa que valia a pena investir, como uma pessoa que era valorizada. Quando você mesmo não se deu o seu devido valor, quando você mesmo não se amou, quando você mesmo não se aceitou. E se você tentou se disfarçar em um monte de coisa e fazer coisas além do que você queria para agradar essa pessoa narcisista, é porque você não se aceitava, você não se amava, você não se dava valor. Pessoas narcisistas e pessoas empáticas operando dentro de um trauma são duas faces de uma mesma moeda. E isso todo mundo vai ter que aceitar. Porque pessoas empáticas operando dentro de um trauma querem que a pessoa narcisista cuidem delas, amem elas, valorizem elas. Pessoas narcisistas querem a mesma coisa, querem que pessoas empáticas cuidem delas, validem elas, deem atenção, idolatrem elas. Tanto nós como pessoas narcisistas somos duas crianças quebradas dentro de corpos de adultos, sendo que nós temos que curar essa criança ferida, nós temos que crescer, porque hoje nós somos adultos. Tanto você quanto essa pessoa narcisista são crianças feridas em um corpo de adulto. Nenhum nem outro tomando responsabilidades pelo próprio comportamento. Um querendo culpar o outro pelo que o outro não oferece. Você culpa a pessoa narcisista porque não te dá atenção, não te dá amor, não te valoriza. E a pessoa narcisista te culpa pelas coisas que ela faz. Ela projeta tudo que ela é e tudo que ela faz com você em você. E você, como uma pessoa empática, você toma tudo como seu. Você faz um trabalho duplo, o seu e o da pessoa narcisista. Por isso que você fica exausto, drenado. E a pessoa narcisista só de boas porque ela não toma responsabilidade por nada. E você também acreditou em um monte de mentiras, um monte de vezes você perdoou. E você também criou um monte de desculpas para proteger o comportamento dessa pessoa abusiva. Porque você fica em negação, você não consegue aceitar que você foi além de você, além dos seus limites, para fazer essa pessoa narcisista te amar. E você também faz coisas que nem elas mesmas pediram. Mesmo assim, essa pessoa não te viu, não consegue enxergar o seu valor,
não vê que você vale a pena ser investido. Mas a sua falta de amor próprio, a sua autoestima baixa, a sua falta de aceitação, não é só a culpa sua. Não esqueça que você estava operando dentro de um trauma. E quando esse trauma foi causado lá na infância, você não teve culpa, você não pôde evitá-lo. Só que agora, na sua fase adulta, você não é mais uma criança, você é uma pessoa adulta e você é responsável pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões. E você tem que tomar o controle da sua vida. Você tem que ser responsável pelas suas ações. Você aceitou esse comportamento abusivo na sua infância porque nós fomos forçados. Nós não tínhamos opção de escolha, não tínhamos como fugir. Mas agora na sua fase adulta a história é diferente. Então tire esse peso das suas costas, porque você não pôde evitar o que aconteceu. Mas você pode evitar que isso aconteça de novo. Você pode se curar desse trauma e você atrair outro tipo de pessoa. Porque essas pessoas estão em todos os lugares. É você que tem que mudar, para que elas corram de você. E a pergunta que nós, pessoas empáticas, deveríamos nos perguntar: por que essas pessoas narcisistas e tóxicas não param e se olham? Por que essas pessoas que nos causaram tantos danos não param e fazem uma autorreflexão? E enxergam o quanto elas são abusivas? Não refletem sobre o abuso, sobre o trauma que elas sofreram na infância. Que é por isso que elas são como elas são, por causa do trauma que elas sofreram na infância. Porque nós já vivemos refletindo o tempo todo. Por que pessoas narcisistas não fazem o mesmo? Porque nós sabemos que elas não sentem remorso, elas não têm empatia. Então elas evitam a autorreflexão o tempo todo, elas fogem delas mesmas o tempo todo, tentando se distrair com 1001 coisas. Elas não têm essa capacidade de autorreflexão como nós não, porque elas não sentem como nós. E o trauma que pessoas narcisistas sofreram fez com que elas ficassem cheias de ressentimentos, de ódio, ficassem abusivas. E ficaram abusivas, né, especialmente com aquelas pessoas que querem dar amor a elas, que desejam ser felizes com elas. Então comece a ver que já foi difícil para você ter que aguentar todo o abuso, toda a manipulação, toda a projeção, ter que aguentar todo o comportamento abusivo. Você também não tem que carregar toda a culpa, não. Você não tem que ficar quebrando a sua cabeça, refletindo e tentando entender o porquê que você confiou em uma pessoa patologicamente mentirosa. Então pare de querer fazer dois trabalhos, um por você e outro pela pessoa narcisista. Foque somente em você. O processo de cura é sobre você, não é sobre a pessoa narcisista. Quando você fica tentando entender a pessoa narcisista, você esquece de se olhar. Você esquece de se entender, de estar consciente de você. E quando você tenta se entender e entender a pessoa narcisista, você está trabalhando duplamente. Você está se escravizando para um trabalho que não é seu. Porque acredite, tentar entender uma pessoa narcisista e o porquê elas fazem o que elas fazem é um trabalho árduo. Então foque apenas em entender você. Estar consciente do seu padrão de comportamento, do seu padrão de pensamento, de como você opera. Ao invés de tentar entender o porquê que a pessoa narcisista fez isso ou aquilo, foque em entender o porquê você ficou tanto tempo dentro de um relacionamento abusivo, mais do que devia. O porquê você perdoou 1000 vezes, o porquê você se deixou enganar. Porque nós sabemos que pessoas narcisistas não fazem reflexão. Elas correm da introspecção, assim como coisa ruim corre da cruz. Não é um trabalho seu de pessoa empática tentar fazer um trabalho pela pessoa narcisista. Tentar entender o comportamento dela. Você só é responsável por entender você. Controlar sua mente, controlar o seu comportamento e as suas emoções. E outra razão também pela qual você fica tentando, né, entender os porquês de um comportamento abusivo dessa pessoa narcisista que você estava lidando, é porque você fica tentando achar um pedacinho de ser humano ali dentro, onde não existe nenhum. Aquela casa é vazia. Por que você fica querendo entender os porquês? É porque você fica querendo achar empatia nessa pessoa narcisista onde não há nenhuma. Você fica querendo ver humanidade onde não tem. E você fica em choque, sem querer aceitar a realidade dos fatos que você experienciou. Você fica em completa negação. E por agora é isso que você tem que saber para você parar de se perguntar os porquês. Os porquês que importam é os porquês
para você, não é os porquês para a pessoa narcisista. Os porquês do seu comportamento, não os comportamentos de uma pessoa narcisista. Você não pode controlar o comportamento de outra pessoa, mas os seus próprios. E verdade seja dita, o trauma do narcisismo não torna ninguém mais forte. O trauma que nós sofremos só mostra o quão fortes nós conseguimos ser. O trauma que nós sofremos desde a nossa infância só mostra o quanto resilientes e fortes nós somos. E a verdade é que o trauma ele só faz desregular o seu sistema nervoso. Ele impacta o seu corpo, o seu bem-estar. O trauma te faz ficar hiperalerta. O trauma faz você ficar mega ocupado. O trauma ele te ensina a não confiar em ninguém. Ele te faz ficar super independente. Ou ele te faz ficar totalmente dependente de outra pessoa. O trauma ele não te fez mais forte e a dor não faz pessoas. O amor faz um ser humano. A sua capacidade de amar, mesmo sendo odiado, rejeitado e esculachado, é o que te faz um ser humano. Independente de tudo que você passou, você ainda não perdeu a sua capacidade de amar. Mas para você se curar de um trauma, esse amor que você sempre deu para todo mundo, agora isso tem que voltar para você. E se você não tem amor por você mesmo, você não tem amor para dar a ninguém. E quando as pessoas narcisistas falam palavras que machucam você, palavras de ódio para você, te desrespeitam e você sente esse ódio vindo delas, você vê essa escuridão que está ali dentro, esse mesmo ódio que você sente, essa mesma escuridão que você vê, é a mesma escuridão e o mesmo ódio que atormenta o coração delas. Essa negatividade dessas pessoas narcisistas, toda essa raiva que elas infligem em você, é o que controla a vida delas. E a Bíblia já diz, a porta está aberta para que você veja o que as pessoas permitem no coração delas. E isto é o que essas pessoas são atormentadas. E você vê os demônios que estão na vida delas. Em Lucas capítulo 6, versículo 45 diz, uma pessoa boa produz de bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. A parábola do sábio e do insensato. Quando você é descartado ou descarta, quando essa pessoa narcisista, ela te difama, te acusa e faz tudo de ruim com você, você diz, poxa, eu só quero que essa pessoa morra, eu quero que ela pague por tudo que ela me fez. Quando você faz isso, você está abrindo uma porta para que esses demônios ataquem você da mesma forma que atacam essa pessoa narcisista. Esses demônios vão te atormentar da mesma forma que atormentam essa pessoa narcisista. E a boa notícia é que você não é um escravo do ódio. Você não tem que agir e nem pensar como elas. Porque você é amor e Deus é amor. E Deus te ama.